A gente abre o programa de hoje falando sobre a segurança pública. Em 2018, o número de assassinatos caiu pela primeira vez em 3 anos no Brasil. Foram 57.341 mortes violentas no ano passado, número menor do que o registrado em 2014. Os dados são do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No entanto, por outro lado, o número de pessoas mortas pela polícia no país bateu recorde em 2018 e o número alcançou 6.220 casos. Com isso, 1 em cada 10 mortes violentas foi causada por um policial. O fórum reúne informações das secretarias de segurança estaduais acerca de homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes em decorrência de intervenções policiais. E aí, Vera, que leitura você faz desses números? Os números são bons. Primeira queda em muitos anos, importante. A gente tem vários fatores que contribuem para isso, né? Fatores locais do policiamento das polícias estaduais, política das polícias estaduais, etc. E também uma sinalização por parte do governo federal, isso é verdade, de que a política de segurança pública passa a ter uma prioridade, passa a ser ali uma das mais importantes, passa a ser, portanto, uma política de governo com um endosso, etc. Vamos ver se isso é só um dado sazonal, portanto, que pode ainda mexer, ou se tem aí algum viés mais longevo, se vai durar mais tempo. Mas acho que a gente hoje tem um monte de outros assuntos de política, vou passar a bola para os meus companheiros. Josias de Souza, agora sim, boa tarde, Josias. Boa tarde, Brown. A notícia de que o número de assassinatos no Brasil caiu pela primeira vez em 3 anos, ela é animadora e frustrante ao mesmo tempo. A novidade anima porque o monturo de corpos executados com violência caiu 10,4%. A estatística frustra porque desceram a cova em 2018 nada menos que 57.341 vítimas. Significa dizer que nós evoluímos do inacreditável, 64.021 mortes violentas em 2017, para o inaceitável patamar atual. O mais inquietante, a meu ver, é que ainda não há conclusões categóricas sobre as causas dessa redução. O que há por hora são hipóteses. Atribui-se uma parte do êxito aos governos estaduais, que desenvolveram políticas voltadas especificamente para a queda de mortes violentas. Mencionam-se, por exemplo, Espírito Santo e Pernambuco. Imagina-se que parte desse índice tenha murchado também por inércia. As duas maiores facções criminosas do país, o PCC e o Comando Vermelho, entraram em guerra em 2016, disputaram territórios no norte, no nordeste, e o sangue escorreu com mais intensidade em 2017, inflando o índice de mortes violentas. Então, em 2018, a anormalidade tornou-se menos anormal. Os dados colecionados pelo Ministério da Justiça indicam que essa tendência de queda se mantém agora em 2019. A equipe do ministro Sérgio Moro mergulha nessas estatísticas à procura de luz. O momento seria propício para a produção de uma realidade inteiramente nova. Caos não falta. O problema é que o Jair Bolsonaro, eleito como solução por mais de 57 milhões de brasileiros, vai se tornando parte do problema, porque ele conspira contra a estabilidade do o ministro que leu, e dá ombros para o pacote anticrime que o ministro elaborou e que ele prometera encampar. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Constantino. Olha, Vitor, vamos lá. A notícia é muito boa e eu diria mais. É a notícia que mais interessa ao povo brasileiro, junto com a retomada da economia, é a questão da segurança. Os números são muito absurdos ainda, é claro, 57 mil homicídios por ano é uma guerra civil velada, mas vindo de 64 mil. Méritos que ainda precisam ser bem analisados, mas tudo indica mais repressão policial. Mérito dos governos estaduais e do governo federal. Né? Mudou a política pública de segurança e mudou para melhor. Né? Ainda tem muito que ser feito, o ministro Moro sabe disso e tem um projeto anticrime que é um projeto bom em sua essência, mas em geral é mais repressão policial. Daí vem também esse indicador que muitos preferiram focar, que aumentou o número de mortes causadas pela polícia. Bom, quando a gente fala de morte causada pela polícia, é importantíssimo perguntar o seguinte: quem que está morrendo? Se a polícia está matando inocentes, isso é muito grave. E isso nenhum liberal vai aceitar. Mas se está matando bandido,
Se é parte de uma política de aumento de confronto, aí, meus caros, lamento, mas não tem alternativa, porque senão a gente vai ficar no mundo da utopia, daqueles que jogam para a plateia, achando que vai resolver problema de segurança cantando Imagine e soltando bolha de sabão em favela. Quando você vai num território ocupado, que virou fortaleza do crime, como lá no Rio de Janeiro, graças ao Brizola e companhia, você não tem muita alternativa, você é recebido a tiro. O território é controlado pelos traficantes, pelos bandidos. Então é óbvio que se você vai endurecer no combate ao crime para poder reduzir esses indicadores, você vai ter mais baixas nesse confronto, né? Então isso é inevitável que aconteça. Eu acho curioso que teve gente, o ex-deputado socialista Chico Alencar destacou lá uma frase no Twitter dele, falando que teve mais violência contra minorias, crime de ódio. Olha, isso é quando a narrativa vence o fato. O fato concreto é 10% de queda nos homicídios. Claro, ainda é um número muito alto, claro, mais de 90% desses homicídios não são solucionados, ficam impunes, isso tudo é parte do problema, mas reprimir bandidagem e enfrentar a bandidagem, primeiro, vai gerar como consequência inevitável, ainda que indesejável, mais mortes causadas pela polícia, confronto. Segundo, focar, desviar o assunto ou diminuir a importância disso, que é o que interessa para a população brasileira, não discussões, às vezes, de polêmicas que causam muito mais destaque de rede social e tudo mais, mas o que interessa para o povo é a economia crescendo e criminalidade caindo. São esses dois. Então, desviar o assunto para tendo mais crimes de ódio, não sei o quê, isso aí, numa boa, é jogar para a plateia, é investir numa narrativa progressista que fecha os olhos para os fatos e depois fica perplexo, não entende por que Bolsonaro vence a eleição. Vera. Bom, os dados são ainda referentes a 2018, né? Eu falei da política do atual governo porque a gente tem dados preliminares que mostram que continua caindo aí o número de homicídios. Nos primeiros meses do ano, eles também caíram. Eu acho que as duas coisas não são excludentes. Que se combata a criminalidade, é virtuoso que se faça, que isso seja uma política de Estado, portanto que tenha menos violência de bandidos, etc., mas que também a polícia não tenha aí uma autorização para matar. Eu acho que as duas coisas cabem a gente, como sociedade, vigiar. Eu acho que o que acontece no Rio, por exemplo, foge um pouco do padrão, foge um pouco do que se pretende. A situação, principalmente nas favelas, muitas vezes vitima civis e vitima inocentes, pessoas baleadas dentro de casa, pessoas baleadas, crianças baleadas em escola, tiroteio no meio de comunidades em que as escolas têm de fechar, ou as crianças têm de se abaixar. Acho que isso não é desejável para ninguém. Eu entendo a narrativa de que a gente está num combate, num confronto, e isso é real, mas eu acho que a gente não pode exigir, não pode deixar que as polícias tenham licença para matar. Acho que tem várias estratégias, inclusive de treinamento, inclusive de investimento em inteligência, investimento em táticas de confronto com os bandidos nessas situações, e que não são novas, já foram usadas pelo próprio BOP no passado, são usadas que permitem que você tenha uma precisão maior e um cuidado maior com a vida dos civis. Então, eu acho que a gente tem sim de ficar atento também a esses números, porque muitas vezes o discurso de que é preciso combater a violência a qualquer preço legitima que policiais lá na ponta entendam que a licença é o liberou geral. Acho que nenhuma das duas coisas é desejável, nem que haja um império do crime como está havendo no Brasil, e a gente sabe que há, e nem que haja essa licença para matar. Acho que a gente ainda precisa melhorar em outros aspectos do combate à segurança. A repressão às organizações criminosas a partir da cúpula, portanto, repressão ao aspecto financeiro dessas organizações criminosas, PCC, etc. Há uma melhor administração dos presídios para que essas organizações, a partir de dentro dos presídios, não dominem o crime organizado aqui fora. E também a repressão na fronteira. É por ali que vem a grande quantidade de drogas, de armas ilegais, de contrabando, etc. Eu acho que se a gente apertar esses 3 torniquetes, a gente vai conseguir uma redução da criminalidade no atacado, em vez de ficar ali vendo o varejo. Acho que o Rodrigo está pedindo a palavra. Não, são bons pontos que você levanta, Vera, e até é importante lembrar que os números que a gente comentou realmente são de 2018, é porque
outros indicadores preliminares apontam que acelerou ainda mais a queda, né? Isso. E isso tudo é importante você destacar. É claro que ninguém defende, ou pelo menos ninguém razoável, acredito, defenda a licença para sair matando. O meu ponto é o seguinte, é que você colocou exatamente assim, não é uma coisa, foge à norma, né? O que acontece, por exemplo, no Rio ou nas favelas. Exatamente esse é o ponto. Foge à norma a situação dessas favelas. Então é muito importante a gente também entender com realismo que é inviável você achar que o combate ao crime numa fortaleza do crime, como as favelas cariocas, vai se dar da mesma forma que no Leblon, por exemplo. Eu sei que tem muita gente que, às vezes, jogando para a plateia, né, usa de sensacionalismo dessa forma. E é óbvio que estão comparando situações diferentes. O sujeito policial entra na favela, é uma coisa com aclive, dominada por traficantes em trincheiras, com armamento super pesado que rebate com tiros. Quer dizer, você está numa situação ali de guerra velada. Né? Então, é óbvio que vai ter mais incidentes. É lamentável, é triste a criança perder a aula, o inocente ser alvejado. É óbvio que tudo isso é muito revoltante. Mas veja, não é normal a situação da favela e não é normal uma situação onde 57 mil pessoas por ano morrem assassinadas. É uma situação de anomia. O Brasil vive uma anomia. E isso é o principal apelo que eu vejo da população. Combater a criminalidade e, claro, a economia retomar. Mas é uma demanda muito forte. Quer dizer, o governante que conseguir reduzir para valer esses indicadores, ele está politicamente feito. Esse que é o ponto. Josias. Quer me parecer que não é o caso de um governante que vai resolver o problema. É o caso de o país resolver o problema. E o essencial para resolver o problema é você conhecer a encrenca. Então, para que serve a estatística? É para você constatar o tamanho da encrenca, mergulhar nas estatísticas e sair desse mergulho com algo muito parecido ou próximo de uma solução. Então, você tem aí as estatísticas. Agora, o que é inquietante é que você não sabe por que é que está caindo. Então, você tem ali uma série de palpites e acho que tem que reunir esses palpites. Os responsáveis pela pesquisa estão dizendo, por exemplo, que em alguns estados houve estratégias exitosas no combate às mortes violentas. Citam o exemplo do Espírito Santo, citam o exemplo de Pernambuco. Vamos ver o que foi feito de bom no Espírito Santo e no Pernambuco, e nessa análise, o Rio de Janeiro vai entrar como parte da análise. A estratégia da polícia está correta? Está errada? O que é que deve ser feito pelo país em conjunto, depois de conhecida a encrenca e estabeleceu-se um diagnóstico? Como é que nós vamos atacar esse problema? Então, acho que é um problema do país, é um problema de todos os governantes, governos estaduais, governo federal, e o essencial agora era ter tranquilidade para analisar esses dados e estabelecer uma política. Aí chega o presidente da República e desestabiliza o ministro que está se ocupando disso. Isso é que eu acho mais lamentável nesse momento.